Então, o OTIC, ele é um centro de inovação e tecnologia offshore. O que eles cuidam, na verdade? É em tudo que é transição energética voltado ao oceano. Então, a pesquisa começou, né, essa história toda começou quando o Gustavo Assi me chamou para falar do projeto, que é o diretor daqui. Então, ele falou, ó, por exemplo, a gente vai lá, desce com as bases, extrai o petróleo, tem uma emissão grande de carbono, tudo isso, e existe uma sucata que fica embaixo do mar que depois a gente não consegue mais ir buscar. E existe todo um projeto para ver o que vai acontecer com relação a essa sucata. Então, para mim, começou toda a história do projeto com isso. Assim, foi o partido da história. Eu comecei a buscar algumas referências deles, vi a história desses tubos, na verdade, que descem até o fundo do mar. Tem a questão da cor deles, que era o laranja e tudo mais. E eu queria, de alguma maneira, trazer este problema, que a ideia é solucionar, para o projeto como um conceito. A sala de reuniões seria esse tubo de extração de petróleo. Só que aí seria uma releitura disso. Então, até o fato dela ser um tubo transparente, teria a ver com uma nova proposta de extração de petróleo ou uma nova proposta de fonte energética, alguma coisa mais limpa, tudo isso. Aí, a outra questão era, eu queria que fosse alguma coisa que lembrasse o mar, mas que não fosse literal. Então, eu tirei a ideia do azul e fui para a história do areia. E aí tudo virou areia, é tudo areia de mar, né? Tudo areia de praia. Quando a gente entra, já tem a marcação do que seria a onda que vai conduzir o projeto todo e as coisas vão acontecendo do lado. Aqui seria o tubo, que é a sala de reuniões, tá? Então, uma sala de reuniões, espera. Aí eu coloquei esse brise para segurar um pouco a história do que seria um administrativo mais reservado, né? Porque aí eu tenho aqui a secretária e a sala do diretor do projeto, né? Espaço da secretária, a sala do diretor. Aqui seria o pessoal fixo que trabalha na OTIC, o corpo docente. Então, o que acontece? Esse balcão, na verdade, ele foi pensado para, eventualmente, chega algum aluno com dúvida ou precisa de alguma documentação, a história era que não entrasse muito nessa área. Então, as pessoas costumam parar aqui para tirar informação. Então, esse balcão seria para isso. Nessa área aqui, a gente tem um café de apoio. Todas essas portas são articuladas, inclusive a divisão no meio. Eu posso, na verdade, integrar todo o espaço e fazer isso aqui ser uma grande sala, tá? E aí tinha que essa sala de aula poder ter várias estruturas diferentes. Então a gente tinha hora que a sala de aula tem que comportar 30 pessoas, às vezes ela tem que comportar 15, às vezes vira uma grande palestra, às vezes vira uma aula híbrida virtual. Então a primeira grande questão do projeto era onde colocar essa sala de aula que se transformasse. E aí o mobiliário tinha tudo a ver com isso, porque da maneira que a gente colocou, você pode mudar a posição e a configuração dessa sala de aula de várias maneiras. Então ele tem as divisórias retráteis, que integra ou que separa a sala de aula. Como tudo aqui está no areia, o tubo é a única coisa que remete ao que seria essa parte da extração do petróleo. Ele tem as poltronas só interna no laranja, que é a cor deles, dessas instalações que ficam no fundo do oceano, tá? Aqui a sala de reuniões, que tem a história do vidro duplo, tá? Pra gente ter acústica. As cadeiras laranja, que a gente falou, e toda a questão de multimídia, preparada a sala de reuniões para poder dar aula também remota. E aqui a questão da cortina, que eu posso ainda ter privacidade nessa sala, caso seja necessário. E fica com uma cara de casa. De novo, trazendo o conceito do mar, mas não de uma maneira literal, eu queria conduzir o projeto. Eu fiz uma grande onda, né? Isso aqui seria como um caminho, as ondas do mar, e a gente tem tanto na parte da luz em cima, um jogo de luz e sombra. Então eu tenho
a luz em cima marcando o que seria essa onda do mar que está conduzindo até a sala de reuniões e ao mesmo tempo no piso eu tenho a sombra disso. A escolha do mobiliário junto com a Artsy fez toda a diferença, assim, até a gente conseguir fazer algumas mesas especiais. Então a gente tem mesas que estão terminando, ao invés de reta, elas estão terminando ovais, e eles fizeram um especial para mim, que tem tudo a ver. Então eu tinha que fazer, na verdade, a questão dessa fluidez e das curvas continuarem nos móveis. E até a escolha tipo de cadeira, de material da cadeira, os pezinhos, tudo isso foi pensado para que fosse o mais orgânico possível, mais ligado ao tom que a gente queria. Eu acho sempre que é tudo muito pessoal. Eu não tô construindo para mim, não é sobre mim, né? É sempre sobre o outro. E tentar, porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Você tem esse processo de você desenvolver junto com o cliente o que ele quer, mas que ele ainda não sabe o que quer, faz toda a diferença. É o que dá o sentido em si do que é uma decoração do bem viver, porque depois quem vai viver lá dentro é o outro. E assim, propor as coisas e ter esse retorno o tempo todo, essa conversa com o cliente de isso funciona para você, isso não funciona, para mim é o que faz um grande projeto, é o que depois vai fazer ser mais assertivo ou não. Artsy, l'art de vivre.